Olá, hoje vamos falar sobre relacionamentos conflituosos. Vejam vocês que interessante. O nosso querido Martins Peralva fez um comentário a respeito de relacionamentos e casamentos. Então, segundo ele, existem os casamentos por acidentes, os casamentos de provas, os casamentos por afetos, casamentos transcendentais. Mas que a grande maioria são casamentos ou encontros de provas. Então, o que é um encontro, um relacionamento de provas? É quando os espíritos que se buscam, que se atraem, mas que entre eles há uma história pregressa que não os classifica como uma vida mais tranquila. É preciso aparar arestas, é preciso resolver questões que vêm daquele passado. Então esse é o casamento de prova, ou o relacionamento de prova. A grande parcela da humanidade acha que se chegar numa situação dessa, tem que desistir. Tem que deixar para lá, porque não está dando certo. Mas o que vai acontecer? Vão deixando para depois. Vão contrariar aquela mensagem de Jesus, né? Concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para evitar que esse adversário te leve ao juiz, ao ministro, ao oficial e te prenda, e você vai ter que sair de lá só depois que pagar o último centil. Então, muitas vezes, as pessoas não suportam as provas necessárias para os devidos ajustes. É preciso considerar muito isso. O que se entende, o que a história conta, o que as possibilidades mostram, é que uma vez resolvidas essas arestas, uma vez que um casal se resolveu com o outro, o que acontece? Ou eles fazem uma segunda lua de mel e vão viver muito felizes. Ou então, chega exatamente aquele momento em que não há mais a necessidade daquele encontro. Então, há-se uma separação. Mas isso tudo feito dentro das normas que a própria vida nos oferece. Se a vida uniu, aí não havendo mais necessidade, a vida vai separar. É preciso ter muito cuidado com isso, porque muitas pessoas estão perdendo as suas grandes chances, perdendo os seus grandes momentos de reajustes. Agora, há casos em que o conflito é tão grande, mas é tão grande, as almas não conseguem se entender, que para evitar um mal maior, então faz-se essa separação, mas não deixa de ficar as questões passadas sem resolver. Então a pessoa vai ter que, num outro momento, numa outra situação, resolver essas questões. Nós temos que buscar entender, a partir dos ensinamentos da doutrina espírita, que todos nós estamos nesse presente ajeitando a nossa vida para um futuro. Pouquíssimas pessoas hoje têm um relacionamento por afetos profundos, um relacionamento até transcendental, que a gente encontra, sim, mas são poucas as pessoas. Então é normal, quase normal, que seja por provas ou por acidentes. Os acidentes são quando a pessoa inadvertidamente entra num relacionamento sem ter uma proposta mais definida para o mesmo. Ou entra no relacionamento e dali a pouco percebe que não é o que queria, que não é o que seria importante, e aí começam a criar essas situações de terem que se separar. Vamos pensar uma coisa. Toda vez que eu me relaciono com alguém, eu troco energias com essa pessoa. Todas as vezes. Então, se eu me relacionei por acidente, ou por prova, ou por afeto, ou por transcendência, nós trocamos energias. Quanto mais afetivo e transcendente for essa troca, mais nós nos sublimamos no relacionamento. Agora, no caso dos relacionamentos de provas ou acidentais,
o que vai acontecer? Nós vamos trocar energias e essas energias não serão consumadas e ficarão em torno de nós, buscando essa compensação que não aconteceu. André Luiz diz o seguinte, que costuma ser um entrelaçamento fluídico muito grande, criando até nós, e que esses nós não podem ser arrebentados, eles têm que ser desatados. Desta forma, sabendo de tudo isso, precisamos analisar bem os nossos relacionamentos. Será que esse relacionamento será bom para mim? Antes de qualquer avanços no relacionamento, será que isso vai trazer realmente uma situação prazerosa, uma situação necessária para os meus avanços espirituais? Não é mais aquele processo de aproximar de alguém pelo lado externo dessa pessoa, pelo físico, uma atração puramente física. E Jesus disse isso, a carne é fraca. Então, as frequências do corpo atraem frequência de outro corpo, que muitas vezes fica só aí. Não entra o espírito nesse meio frequencial. Então, o espírito vai como que levado por essas frequências físicas. E mais à frente, então, o espírito percebe que aquilo foi só uma frequência de superfície, que não avançaria e que não avança. Daí entra a questão do conflito. Ele vai entrar em conflito e vai, com certeza, ou quase sempre, ele vai pedir um afastamento desse relacionamento. Aí fica-se uma dívida, um com o outro. Não é por acaso. Isso não vai acabar porque eu me separei. De alguma maneira nós teremos que resolver isso no futuro, que nós não sabemos como será. Desta forma, nesse momento que estamos vivendo de transição, de mudanças muito fortes dentro da estrutura do planeta e dentro da nossa estrutura pessoal, é preciso saber muito com quem eu me relaciono, se realmente isso é válido para mim, se isso me trará paz, se isso me trará contextos e contextualizações onde eu possa crescer através dela, ou se isso vai ser só um passatempo, uma aventura casual, e que daqui a pouco eu estou saindo para outra aventura, saindo para outra possibilidade. Não há mais tempo. Nós não temos mais tempo para isso. A encarnação passa rápido. E quanto mais eu me complico na encarnação, mais séria fica a minha história na evolução. Não temos mais que ficar analisando a vida da maneira superficial ou de falácias de pessoas que não entendem de espiritualidade, de pessoas que não conseguem chegar a um acordo com a espiritualidade. Então começam a falar aquilo que está na cabeça delas. E muitos se envolvem nessas falácias e acham que está tudo certo, que é assim mesmo, que não tem nada a ver. Contudo, não é bem assim. É preciso saber que somos irmãos, que mesmo num relacionamento afetivo mais próximo, mas que somos irmãos, que temos um pai que quer o nosso bem, que eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim, que eu não posso buscar essa atração puramente física, mas que eu tenho que buscar essa atração, ver se ela tem espiritual no meio, e se tiver o espiritual é porque tem uma conta a ser ajustada. E aí partir para o ajuste dessa conta. É dessa maneira que deve ser. Para eu sair de um casamento de provas para um casamento de afetos, eu terei que criar esses afetos. E esses afetos se criam no dia a dia. Se cria nas propostas de cada um de se ajustar perante o outro. E ambos se ajustando, os afetos robustecem. E afetos robustecidos nos dão paz, nos dão tranquilidade, nos dão possibilidades de avanços para o outro tipo de relacionamento que é o transcendental. Então fica por nossa conta. Analise isso. Pense bem. Veja se o seu relacionamento é conflituoso ou está em vias de melhorar. Ou se não consegue. Avalie bem. Porque o que você decidir estará na sua conta da evolução. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.